E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Sequinel e hoje um vídeo um pouquinho mais descontraído. Eu venho explicar por que eu uso tantos slides nas minhas aulas, né? É uma pergunta que já me fazem há bastante tempo, então eu tenho que responder. Na realidade é o seguinte, quando eu decidi ser professor, eu sempre tive como desejo trabalhar bastante com tecnologias. Então eu via no projetor multimídia, no caso do Data Show, uma grande oportunidade. Porque na realidade, ao invés de usar o quadro, ocupar um tempo da aula escrevendo e transcrevendo tudo ali para o quadro, para depois os alunos copiarem, trazerem um projetor, além das questões que envolvem a qualidade, né, a imagem e tudo mais, eu trago o conteúdo pronto. Então, na verdade, é uma dinâmica de aula que eu considero mais efetivo para aproveitar o tempo de aula. Então, se eu tenho 45 minutos e eu perderia aí, sei lá, 20, 25 minutos escrevendo no quadro para depois discutir, talvez esperar a maior parte dos alunos copiarem para depois começar uma explicação, automaticamente com o Data Show eu economizo tempo escrevendo. Além disso, eu tenho 1,83 m e eu não sou muito pequeno, então eu ocupo bastante o quadro. Então, quando eu vou escrever, basicamente, apesar de algumas técnicas que o pessoal às vezes ensina para não ficar na frente e tal, eu ainda sinto bastante dificuldade, então eu atrapalho bastante os alunos. Então, no final das contas, o uso de um projetor multimídia ele torna a aula um pouquinho mais dinâmica. Eu considero que a maior parte dos alunos considera interessante também. Então, quando eu trago um projetor, normalmente eu trago com textos, é claro, eu recomendo a anotação, nunca vou obrigar nenhum aluno a anotar, mas eu acho interessante. Sempre pontuo, né? Alguns textos que estão nos slides, eles não necessariamente são copiados pelos alunos. Alguns eu recomendo, é claro, nós temos avaliações, nós temos um sistema quantitativo, infelizmente as provas ainda classificam, né? Então eu recomendo sempre algumas anotações. E além disso tudo, ao contrário do material didático que normalmente traz mapas pequenos, mínimos, eu trago mapas, eu trago imagens, eu trago desenhos, figuras, esquemas que são grandes. Então no final das contas eles acabam até favorecendo o aluno que tem problemas de visão, o aluno que realmente não enxerga tão bem, né, ele consegue visualizar num projetor uma oportunidade de visualizar um mapa, uma figura, enfim, um esquema de uma maneira mais facilitada. Além disso, eu preparo as aulas em slides porque, no final das contas, eu alimento o meu site, o WebGel, que quem foi meu aluno sabe que eu falo WebGel, o canal do YouTube, o tempo todo em sala de aula, às vezes até é chato, mas é um mal necessário, porque todo o conteúdo que eu comento em sala de aula, além, é claro, de estar presente nos livros didáticos, ele está presente no meu site. Então, no final das contas, todos os slides estão no meu site. Quem não copia, quem só presta atenção na aula, ou quem não faz nada em sala de aula, ainda tem mais uma chance de se organizar e olhar os slides em sala. Normalmente as avaliações são pautadas nas explicações, nos slides e em algum item ou outro do livro didático ou em anotações que eu faço no quadro. Eu considero o uso das tecnologias essencial em sala de aula. E eu considero que o projetor multimídia, desde 2014, tem me tornado um professor melhor também, porque o nível de exigência comigo mesmo também aumentou, porque eu tenho que preparar as aulas, eu sou obrigado a preparar os slides, renovar os slides, colocar as informações novas, organizadas, e isso me deixa também tranquilo, porque segunda-feira eu não preciso me preocupar, eu já preparei na outra semana as aulas da semana toda, então eu estou tranquilo, tenho as aulas organizadas, sei muito bem o que eu vou comentar, o que eu vou falar e a programação toda já bem definida. Então é isso, gente, é uma questão de organização, uma questão de planejamento e uma questão de atrapalhar menos as aulas, né? De escrever menos no quadro e também de preservar aquele tempo de explicação que eu acho mais interessante do que um tempo de reprodução. Ou seja, ao invés de ficar na frente reproduzindo textos, eu prefiro ficar ali comentando, deixando os alunos anotarem algum item ou outro, para depois enfatizar na explicação, exemplificar ainda mais e talvez tornar a aula mais interessante, mais atrativa. Valeu, gente! Muito obrigado e até a próxima!